Vamos primeiramente então fazer a abertura com uma oração. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus Pai, tentando neste momento esvaziarmos a nossa mente, deixando apenas essa respiração profunda, juntamente com essa energia de paz, restabelecer as energias no nosso corpo, na nossa mente, e assim vamos entrar em total sintonia com a equipe espiritual que se faz presente nesse instante. Vamos agradecer a Deus Pai por mais este momento de paz, de amor, de instrução. Vamos agradecer ao nosso Mestre, Irmão Jesus, por mais uma vez permitir este momento e derramar sobre nós as suas bênçãos e dedicar também a sua paciência a cada um de nós. Vamos agradecer aos nossos mentores por estarem sempre ao nosso lado e nunca desistem de nós. Vamos dar as boas-vindas aos irmãos desencarnados que ora se aproximam de nós devido à sintonia estabelecida. E assim, pedimos a permissão para iniciarmos a palestra da noite neste dia. Que assim seja. Amém. Bom, gente, hoje nós temos aí um assunto de grande importância para nós, né? Um assunto que faz, na realidade, uma grande diferença na nossa vida aqui enquanto estamos encarnados e também quando estamos no mundo espiritual, que é justamente o pensamento. O que é o pensamento na realidade? O que a gente imagina ser o pensamento? O pensamento nada mais é do que energia que nós emanamos. O pensamento é uma questão do espírito. Nós somos uma tríade, né? Nós somos espírito, perispírito e o corpo físico. Mas quem na realidade que pensa? É o nosso espírito, nós, espíritos, ou é o nosso corpo físico, através da nossa mente? O pensamento, gente, ele é um atributo do espírito. Nós somos espíritos. Não somos essa matéria que a gente vê no espelho. Nós apenas estamos usando dessa roupagem para conseguirmos permanecermos neste mundo de matéria, para fazermos o que temos que fazer. André Luiz, então, ele diz que o pensamento nada mais é do que uma corrente magnética, que ela tem sim as suas características físicas e também químicas. Olha só, a gente pensa então que o pensamento é simplesmente um pensamento, mas na realidade ele é muito mais do que isso, né? Quando nós pensamos, nós estamos emanando energia. Existe um estudo, eu acho que eu comentei com vocês há tempos atrás, que foi feito onde comprovou-se que o pensamento ele não tem distância para chegar ao seu alvo, né? Como que foi feito isso? Uma mãe, então tendo seu filho ali do lado dela, e a partir do momento que esse filho ia sendo afastado dela, toda situação que esse filho passava no lugar que ele estava, seja ela uma situação de tristeza, de alegria, de felicidade, né? A mãe, por estar em sintonia com aquele filho,
ela percebia, ela sentia tudo que o filho estava sentindo, né? Então, isso comprovou que a distância em que estamos um do outro não impede dessa energia, desse pensamento ir até onde nós estamos. Então você pode estar do outro lado do mundo. Quem é mãe aqui sabe como é que é. Pode estar do outro lado do planeta. A partir do momento que você está em sintonia com aquele ser amado seu, ele pode estar passando o que for lá do outro lado do mundo. A mãe vai saber que alguma coisa não está ok, que alguma coisa não está certinho, né? Mas olha só, nós falamos sempre então que nós estamos envoltos de vários e vários espíritos. A contagem é 9-1. Existem 9 espíritos para cada encarnado. Não quer dizer que cada um de nós estamos com os nossos 9 garantidos. Essa aproximação se deve devido à nossa sintonia. E vale lembrar que esses espíritos que rodeiam este orbe, que estão neste planeta, se estão aqui ainda, é porque ainda não são perfeitos como a gente. Aqueles que são perfeitos já estão em outro patamar, eles não vão ficar aí rondando sem nada a fazer. Eles têm mais o que fazer na realidade. Então vamos imaginar que esses 9 que existem para cada ser que habita este planeta são também seres como nós, necessitados. Devido à nossa sintonia, nós estamos garantindo pelo menos 9 ao nosso lado. Mas tem aqueles que, por mais que são necessitados ainda, mas estão ainda neste planeta, a gente sabe que tem uns que estão um degrauzinho a mais do que outros. Nós não podemos dizer que todos nós que habitamos este planeta estamos no mesmo nível moral, no mesmo nível espiritual, por mais que estamos aí no mesmo balaio, no mesmo mundo, no mundo de expiação. Então, tem uns que estão um pouquinho melhor. Esses que estão um pouquinho melhor, provavelmente não tem esses 9 ao seu lado. Deve ter uns 6, 5, 4. E os outros que restaram vão estar com aqueles que assim o atraem. Então, se fôssemos dividir em quantidade igual para todos os encarnados, teríamos sim 9 desencarnados para cada um. Mas, devido à sintonia, ao estado moral que estamos, a gente pode estar com muito mais de 9 aí do nosso lado. Então ele disse, que André Luiz disse que através dos nossos pensamentos nós plasmamos o que a gente está pensando. Aquela história que acontece muito nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de desenvolvimento também, quando a gente está doutrinando aquele espírito, tudo aquilo que a gente está falando para ele, aquele pensamento nosso, que ele está sentindo, que ele está percebendo, que ele está lendo, ele começa a plasmar aquilo na cabeça dele. Então, se a gente fala para ele, pensando, lógico, existe do seu lado aí agora, esse ser que está te convidando para seguir nesse caminho de luz, pega na mão dele e siga esse caminho. Ele vai plasmar isso imediatamente, isso vai acontecer realmente. Por que que isso acontece? Como que é a comunicação dos espíritos? Eles não precisam falar como nós estamos falando aqui agora. Eles simplesmente pensam. Aonde quer que os outros estejam, num simples pensamento, eles estão ali do seu lado. A comunicação é velocidade da luz imediata. Por isso que, quando estamos em oração, aquela oração feita com fervor realmente, do fundo do coração, aqueles seres que estão naquela sintonia, num simples pensamento, eles podem estar lá na China, em um estalo de dedos, eles estão aqui do seu lado. A comunicação no mundo espiritual se dá através
do pensamento. Existe uma história que uma vez um evangélico chegou para a gente e falou assim, mas você quer dizer que os espíritos, então, para ouvir a gente não precisa orar falando alto, gritando, né? Aí eu brinquei e falei assim, olha, talvez se esses espíritos tiverem algum problema de audição, pode ser que eles vão te ouvir melhor, porque na realidade eles não precisam nem abrir a boca, né? A gente não precisa nem abrir a boca para ele nos ouvir, né? Então basta com o nosso pensamento, aonde quer que estejamos, pensamos, estabelecemos aquela sintonia, aqueles que estão do nosso lado imediatamente ali estarão. Então eu pergunto para vocês, nós aqui dentro, garantindo aí os 9 para cada um, né? Eu pergunto, vocês acham que esses 9 estão nesse momento escutando a mente de vocês? Seja lá o que for que vocês estão pensando? Claro que estão. Eles entendem isso. Essa é a língua deles. A gente não precisa abrir a boca para eles nos entenderem, para eles nos ouvirem. Basta então você pensar que automaticamente aquele pensamento, é lógico, ele tem que estar em sintonia com você. Aquele que não está na sua sintonia, você ali naquele momento não está sendo nada para ele, né? Ele não está nem em conexão com você. Mas a partir do momento que foi estabelecida aquela conexão, ele está assim, ouvindo tudo, sentindo tudo. Olha só então o poder da nossa mente. Bom, quando nós pensamos então, se pensamos coisas boas, aqueles que estão na sintonia aproximarão de nós. Se pensamos coisas ruins, aqueles que estão nessa sintonia também estarão ao nosso lado. Eu sempre brinco e falo que para a gente estar aqui vivos, encarnados, a gente pode ficar até 7 dias sem a comida. Nós vamos ficar vivos. Nós podemos ficar até 4 dias sem uma gota de água. A gente pode ficar alguns segundos, talvez minutos, sem o oxigênio. Agora, fica sem pensar. Quem aí consegue parar de pensar? Tudo que passa pelo nosso ouvido, tudo que passa à nossa volta, automaticamente nós vamos pensar. Para a gente fazer caridade, para a gente fazer o amor, para a gente fazer o mal, eu tenho que primeiramente pensar, né? É tão difícil parar de pensar que, olha só, por mais que vocês não queiram pensar agora, tá? Não vamos pensar numa maçã vermelhinha. Quem está aí pensando nessa maçã? Não vamos pensar em nenhuma borboleta, não tem nenhuma borboleta voando perto de vocês. Vamos parar de pensar nessas borboletas. Em algum desse momento que eu citei a maçã, que eu citei as borboletas, elas passaram pela mente de vocês? Como é difícil então pararmos de pensar. Mas de onde vem essa energia que é o pensamento, né? Allan Kardec, então, na Gênese, fala sobre a origem do mundo, né? Ele fala da importância do fluido cósmico universal, né? A energia que mantém tudo neste planeta, neste mundo. Nós podemos dizer que tudo que existe é composto de energia. Os seres inanimados e os seres animados. Tudo é energia. E como falamos há pouco tempo, o pensamento também é uma energia. Ou seja, tudo que pensamos, nós afetamos as nossas células, o nosso corpo material. Tudo que pensamos, nós plasmamos da mesma forma que os espíritos assim os fazem, né? Então, olha só, se nós pensamos que de repente o nariz começou a escorrer agora,
Ah, eu estou doente. Isso pode ser uma pneumonia. A chance disso realmente se tornar uma pneumonia é imensa. Ah, estou com a manchinha na pele que agora, ai meu Deus do céu, esse negócio deve ser um câncer. A chance daquilo se tornar um câncer é imensa também. Se nós permanecermos com esses pensamentos focados nestes problemas, nessas coisinhas que acontecem realmente no nosso corpo material, nós estaremos criando um grande problema. André Luiz, inclusive, diz o seguinte, que, pasmem, olha só, 2/3 das doenças que nós adquirimos na nossa matéria advém dos nossos pensamentos. A gente pensa assim, né? Poxa, mas e aqueles problemas que nós já viemos com aquele karma, né? Com aquela questão que vamos ter que passar por essa situação devido ao que fizemos lá atrás. Isso aí é apenas 1/3. 2/3 somos nós que criamos. Olha só. Até mesmo as doenças viróticas. Mas como assim? O vírus está ali. Basta ele adentrar o meu nariz, a minha boca, os meus olhos, que eu estarei contaminado. Olha só. Nós produzimos mais de 2.000 células cancerígenas por dia. Todo mundo, sem exceção. Porém, essa máquina perfeita que Deus criou, é possível ela se autocurar. Ela combate essas 2.000 células todos os dias e vence, na maioria das vezes, vence todas elas todos os dias. Vários e vários vírus já adentraram o nosso corpo material. Porém, o nosso corpo, com essa perfeição, é capaz, sim, de combatê-lo e vencê-lo, desde que você esteja bem, que os seus pensamentos estejam nutrindo essas células de energias positivas. A partir do momento em que estamos com pensamentos lá embaixo, pensamentos ruins, autoestima lá embaixo, até mesmo um simples gripe de uma gripe pode vir a ceifar a sua vida material. Então, por mais sim que existe as várias vacinas para as várias doenças, os medicamentos para as várias doenças, né? O nosso corpo é capaz de combater qualquer doença. Basta os nossos pensamentos estarem nutrindo essas células de forma correta, ou seja, com energia positiva, com paz, com amor. Vocês já ouviram aquela história que a pessoa vai no médico, né, vai no hospital, uma baita dor de cabeça, ou então com a pressão lá em cima. Aí ele fala assim, faz vários exames, né, acaba não descobrindo nada, e fala assim, olha, esse problema seu é um problema emocional. Você está assim devido ao seu estado emocional. Ou seja, a própria ciência está aí confirmando que o nosso estado emocional, que está totalmente interligado com o nosso pensamento, né, está te fazendo, te provocando uma doença. Mas nenhum médico virou para a gente e falou assim, olha, devido ao seu estado emocional, com os seus pensamentos, você pode se curar. Quantas vezes vocês foram no médico e ele disse para vocês que dependendo do seu nível de emoções, emocional, os seus pensamentos, você pode se curar. Já pensou se um médico virasse para uma pessoa que estava lá com um câncer, por exemplo, e falasse assim, olha, por meio dos seus pensamentos, você pode se curar. Sem intervenção científica nenhuma.
Ora, mas por que existe a ciência então? Por que existem esses medicamentos, né, que foram inventados por seres materiais inteligentíssimos? Justamente porque nós não temos, a maioria de nós, não temos condições de estarmos com a nossa mente no nível de autocura. Deus, então, em toda a sua sabedoria, faz realmente esses seres com a inteligência daquele tamanho criarem, inventarem medicamentos, equipamentos que vão suprir essa questão do pensamento. Bom, mas quer dizer então que se eu estiver sempre num patamar de energia, num pensamento positivo a minha vida inteira, eu não vou adoecer? Gente, sabemos que a coisa mais certa que temos aqui neste planeta é o nosso desencarne. Não sabemos quando vai acontecer, mas está garantido que vamos. Cada um tem a sua senha, né? Então sim, vamos desencarnar por uma doença, a maioria das vezes. Eu não tive problema nenhum na minha vida. Hoje, meu coração simplesmente parou quando eu dormia. Ora, isso é uma patologia, alguma coisa aconteceu, né? A única forma de nós desencarnarmos é por meio de uma doença, por meio de um acidente ou por meio de um suicídio. Não existe outra forma. A maioria de nós, a gente acaba indo devido a uma doença que muitas vezes acomete a gente de uma hora para outra, a gente vai assim, com um estalo de dedos, e muitas vezes a gente passa anos lutando ali com aquela doença e no final das contas acabamos desencarnando por causa dela, né? Então, os nossos pensamentos são capazes, sim, de curar a gente de qualquer doença. Basta acreditarmos, tá? E olha só, esses espíritos que nos rodeiam ao longo dos nossos dias, da nossa vida, né? Quando eles acabam entrando em sintonia com a gente, o que eles podem vir a fazer? Qual o mal que eles podem vir a fazer? Sendo que eles são apenas espíritos e nós estamos aqui na matéria. Eles podem vir a influenciar a gente a ter maus pensamentos. Não é ele propriamente, os espíritos propriamente, que vão ali atuar na sua matéria, ou no seu perispírito, ou até mesmo no espírito, e criar algum problema, alguma doença. Não. Ele vai afetar a sua mente. Ele vai fazer com que seus pensamentos, ao longo do dia, fiquem constantemente pensando ali, ó, essa manchinha aí é um problema. Essa manchinha aí vai fazer você desencarnar. De tanto você ficar pensando naquilo, de tanto você ficar martelando sempre naquela tecla, você vai realmente desenvolver uma patologia, uma doença no corpo material. Podemos dizer então que nós adoecemos no espírito. Esse perispírito, através do perispírito, vai atingir o corpo físico e muitas vezes vai sim nos levar ao desencarne. A gente só vai descobrir isso quando chegar lá do outro lado. Quando a gente olhar para a nossa história de vida que tivemos, os nossos caminhos que percorremos, e identificarmos como que era a minha vida, como que era o meu padrão de pensamento. Mas e aí? Se os pensamentos são responsáveis por 2/3 das aflições no nosso corpo físico, qual o remédio para isso? O que devemos fazer para não pensarmos e, consequentemente, trazermos para o nosso corpo físico as patologias? Orai e vigiai. Oração. É lógico que
em vários momentos, aquele pensamento, aquela preocupação, seja com um ente que está em situação não muito boa, ou um problema financeiro, enfim, né? Nós vamos ter sim, nós estamos num mundo de expiação onde isso é normal acontecer. Isso é simples, é comum de acontecer. Mas nós não podemos nos permanecermos com esses pensamentos. Se a gente deixar aquele pensamentozinho ali do trabalho, que está o dia inteiro ali, por dias, naquela mesma batida ali, aquilo vai virar um grande problema. Para isso, nós temos a oração. O orai e vigiai. Por mais que, olha só, eu vou induzir o pensamento de vocês, tá? Vamos pensar novamente naquela maçãzinha vermelha, ok? Mas logo em seguida dessa maçã vermelha, vem alguém que vai te oferecer uma pera bem verdinha, muito mais gostosa do que a maçã. Vocês viram que teve milésimos de segundos aí, que a maçã foi substituída assim pela pera? Quando nós estamos com o nosso pensamento direcionado naqueles problemas, e nós começamos neste momento agora a orar, da mesma forma, essa mudança de pensamento vai ser assim, rapidamente. É lógico que quanto mais praticamos a questão do orai e vigiai, né? Esse vigiai é o quê? Se liga, sai desse pensamento, né? Vamos pensar nessa outra coisa aqui, né? Quanto mais a gente pratica isso daí, cada vez mais fácil isso vai ficando. Cada vez mais fácil a gente vai trocando esses pensamentos. Naquele momento em que o sangue ferve repentinamente, devido a uma questão que alguém te falou, ou alguém te fez, ou você viu, automaticamente para. Ore, orai e vigiai. Eu não posso pensar isso. Vamos mudar esse patamar de pensamento. Ou seja, você não está dando condições daquele alimento que vai prejudicar as suas células realmente se fixar nelas. É lógico que nós estamos num mundo de expiação. Constantemente temos pensamentos mundanos. Consequentemente, nós temos pensamentos de preocupação. Aqueles que muitas vezes acaba afetando a gente apenas por uma situação que ouvimos. Se nós realmente pedirmos a Deus, pedirmos aos nossos mentores para nos ajudar naquele momento, tenha certeza, não seremos desamparados. O grande problema disso é que a população mundial, a maioria, não sabe mais orar, não sabe mais entrar em sintonia com Deus, com seus mentores, com Cristo. Isso devido a não praticar mais. Nós pensamos que o orar é realmente irmos num templo, nos ajoelharmos, olharmos para o céu e pedirmos. O orai e vigiai, você faz dentro de um ônibus também, apenas pensando, agradecendo, pedindo sim, às vezes é necessário, né? Mas o pensamento do bem, a oração, ela está escassa em nossos corações. Essa é a grande verdade. Se nós cremos realmente que somos espíritos, que estamos constantemente rodeados de outros espíritos,
que essa comunicação se dá através do nosso pensamento, por que não conversamos então de verdade com eles, com Cristo? Por que deixamos de lado os pensamentos e muitas vezes nos desesperamos frente a um problema, frente a uma angústia? Temos fé ou não que seremos amparados pelo que estamos pedindo, para quem estamos pedindo? Olha só, o que a gente vem fazendo hoje para continuarmos a nossa caminhada felizes? O que a gente vem fazendo para sermos felizes? E aí? A gente está apenas não fazendo mal? Será que isso basta? Se não estamos fazendo mal, se não estamos fazendo bem, o que a gente está fazendo? Nada. Nem o mal e nem o bem. Então, o não fazer o mal, isso é uma obrigação nossa. Não devemos realmente fazer. Mas para estarmos envoltos de irmãos de luz, para estarmos em sintonia com esses que queremos que estejam ao nosso lado, nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer o bem, procurarmos realmente o benefício, o amor do nosso próximo. O nosso amor, a nossa felicidade, naturalmente vai vir a partir do momento em que a gente pratica realmente o bem. Não se esqueçam, estamos constantemente sendo influenciados, não só por desencarnados, mas também por encarnados. Né? Quantos amigos, quantos familiares, né? Quantos desafetos que muitas vezes estão ali no nosso ouvido, ali não concordando com os nossos pensamentos e, consequentemente, influenciando cada um de nós para termos esses pensamentos constantemente. Olha só o tanto que é difícil. Então, o orai e vigiai será, na realidade, o único medicamento que poderá controlar os seus pensamentos. Apenas esse medicamento vai fazer com que você saia realmente da depressão, que você saia realmente da infelicidade. Esses pensamentos que estão na nossa mente constantemente, olha só a importância disso e aonde pode chegar. Às vezes, com o seu pensamento, você pode estar influenciando aquele cara que está aí na esquina, prestes a cometer o suicídio. Olha só. Muitas vezes, aquele que que ceifou a sua vida, fez aquilo, teve coragem realmente, devido à sua energia, à sua sintonia, ao que você passou para ele. Uma coisa muito simples também, você está lá dirigindo, numa boa, de repente vem um cara e te dá aquela baita fechada, você leva um susto e solta aquele palavrão. Né? Aquela energia foi lá, no cara que te fechou. Se foi intencional ou não aquela fechada, aquela energia foi lá, ela chegou em você. E se aquele cara estiver na mesma sintonia daqueles pensamentos que você direcionou, esses pensamentos farão mal a ele. Aqueles pensamentos, aquela energia que você direcionou a ele, pode vir a influenciá-lo a ter vários e vários pensamentos. Né? André Luiz, no Missionário de Luz, ele dá um exemplo
uma história que aconteceu, que foi a seguinte. Um casal tiveram notícia, então, que iam ter um neném, um bebê. Só que a esposa, que trabalhava também como o marido, tinha alguns probleminhas de saúde. E esses probleminhas estavam impedindo ela de continuar trabalhando. Então ela achou por bem largar o emprego dela e ficar por conta daquela gestação. Só que o fato dela ter largado aquele emprego, isso afetou muito em termos financeiros a família. E o marido, que estava lá trabalhando agora sozinho, todo dia ia para o trabalho pensando, meu Deus do céu, e agora? O recurso está curto e é mais uma boca para sustentar. Como é que vai ser isso? E todo dia ele insistindo naquela preocupação, insistindo sempre naquele pensamento, como que vai ser? A gente não está dando conta da gente, eu agora sozinho, como que vai ser? E os espíritos, os irmãos de luz, os seus mentores, sabendo da necessidade da vinda de realmente aquele irmão estar nascendo, né, ser concluído realmente aquele momento de gestação daquele espírito, né? Todos os dias à noite, eles iam até o quarto do casal e por meio de passes magnéticos, né, estavam então drenando aquelas energias que o bebê já estava quase, mas quase, tendo a sua vida ceifada. Porque toda aquela energia que inconscientemente aquele pai estava projetando sobre a esposa e consequentemente a esposa no filho, estavam realmente fazendo com que aquela criança adoecesse no ventre da mãe. E se não houvesse essa intervenção, aquele irmão não nasceria. Então, não estamos desamparados. Orai e vigiai constantemente. E assim teremos sempre esses irmãos de luz ao nosso lado. Aquela velha história também, mas Wagner, como que eu vou me manter num pensamento tranquilo na maior parte do meu tempo, sendo que toda hora tem um ali, às vezes até dentro da família mesmo, né, infernizando a minha vida. Toda hora ele chega lá com um problema, toda hora ele chega lá com uma queixa. É muito simples, gente. O que acontece se alguém bate na sua porta com um embrulho na mão, um presente nas mãos, e oferece para você, e você não aceita aquele presente? Aquele presente vai ficar com quem, afinal de contas? Com aquele que está ofertando para você? Ou com você que não aceitou o presente? Aquele presente vai ficar com quem está trazendo. Então, por mais que esses encarnados, esses desencarnados estão, sim, constantemente nos oferecendo esses presentes, basta você não aceitar. Basta você falar, então, não, esse presente, isso que você me traz, eu não quero isso para mim. Orai e vigiai. Um pensamento infeliz pode fazer com que não só a sua vida material, quanto aqueles que te cercam, seja prejudicada seriamente. Então temos sim que termos em mente que estamos envoltos sim constantemente de irmãos. Na nossa casa, aqui neste momento, até mesmo nos momentos mais íntimos nossos. Mas e aí? Vai ficar esse monte de irmãos
bisbilhotando aqui, vendo isso tudo aqui, depende dos seus pensamentos. Pensamentos bons atraem irmãos bons. Irmãos bons irão te respeitar. E até mesmo nesses momentos mais íntimos, eles não estarão ali te vigiando. Mas quando você estiver comendo, quando você estiver conversando com a sua esposa, com o seu esposo, com seus amigos, sim, eles estarão ali, te influenciando a falar coisas boas, informações boas, para aqueles que às vezes estão na sua frente ali, estão numa situação bem ruim. Aquela velha história novamente que eu trago para vocês. Vocês, em nenhum momento aí para frente, poderão dizer: ah, eu não sabia. Então a vida de vocês, a vida dos seus filhos, a vida daqueles que estão ao seu redor, seja na família, seja no trabalho, seja na roda de amigos, pode ser influenciada por vocês. Vocês podem, apenas pelos seus pensamentos, fazer uma grande diferença na vida desses irmãos. Bom, eu gostaria de finalizar aqui esse momento lendo para vocês um texto que eu achei hoje na internet, achei interessantíssimo e que eu acho que vem a calhar frente a esse assunto, frente ao que nós conversamos aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Olha só, talvez vocês já ouviram, mas vale a pena a gente ouvir de novo. É a oração do matuto. Já ouviram falar? Amém. Oi Deus, nós está sempre pedindo as coisas para o Senhor. Nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede para chover, e se chove demais nós pede para parar, mode a colheita não atrapalhar. Nós pede amor, nós pede para casar, pede casa para morar, nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz, nós pede para deslindar os nó quando as coisas se complicam, mode a vida correr melhor. Quando a coisa aperta, nós reza, pedindo tudo que farta, mas é uma pedição sem fim. E quando as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto e no pé de algum santo que seja de devoção, nós deixa sempre uns mirréis. E lá no cofre da frente, nós deixa sempre mais uns tostão. Mas hoje, meu Senhor, me bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar. Nós pede, mas nós nunca pergunta como é que o Senhor tá. Se tá triste, se o Senhor tá contente, se precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar. E por esse esquecimento, o Senhor tem que a desculpar. Oi Deus, nós sempre pensa que o Senhor não precisa de nada. Mas talvez não seja assim. Talvez o Senhor precisa de mim. Sim, o Senhor precisa sim. O Senhor precisa da minha bondade, precisa da minha alegria, precisa da minha caridade nos tratos com os meus irmãos. Nós somos o seu espelho, nós somos a sua criação. Nós não pode fazer feio, nem ficar fazendo rodeio, nem desapontar o Senhor, nem amargar o seu sonho, que foi um sonho de amor, quando esta terra todinha o Senhor criou. Oi Deus, eu prometo que vou rezar de outro jeito. Vou parar com essa pedição de trocar milagre por tostão. Talvez eu até peça uma graça.
mas antes eu vou ver direitinho o que é que eu andei fazendo de bom. E se nada de bom eu encontrar, eu muito vou me envergonhar e ainda vou te pedir perdão. Escutou, Deus? Então, até a próxima oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, Deus. Fica com Deus, viu? Então, é justamente isso que nós falamos aqui. Nós estamos aí, brigadão, estamos aí constantemente com os nossos pensamentos. Sabemos, sim, que o remédio para isso é a oração. Mas a oração não é só a gente pedir, é a gente agradecer. É a gente estar ali realmente atraindo para nós aqueles bons espíritos, aqueles irmãos de luz que podem vir a nos influenciar, para que assim possamos influenciar também aqueles mais necessitados. Então, novamente eu falo para vocês, não poderemos dizer que não sabíamos. As informações estão chegando a nós. Estamos aí já no finalzinho desse mundo de expiação. Temos sim pouco tempo, mas a gente precisa de um tempo desse tamanico para a gente conseguir fazer o que até hoje nós não conseguimos fazer. É a oportunidade que temos. Não sabemos, não lembramos como é que foi lá atrás, mas agora sabemos o que podemos fazer, independente do que fizemos lá para trás. Então fica aí essa mensagem para vocês. Vamos ficar atentos aos nossos pensamentos. E se em algum momento esse pensamento cair, devido aos nossos tropeços, levanta esse nariz, levanta esse queixo, que você tem condições de reverter esses pensamentos, de transformar ali aquela maçã naquela pera, tranquilamente. E se assim a gente conseguir, estaremos ajudando vários outros que estão com mais dificuldade, que estão aí do nosso lado, e ajudá-los. Bom, então vamos finalizar este momento e vamos agradecer novamente ao nosso Pai, a todos esses irmãos que se encontram ao nosso lado. Agradecemos por derramar sobre nós as suas bênçãos. Agradecemos por este carinho, por este amor dedicado a cada um de nós. E a todos aqueles que não puderam vir, aonde quer que estejam, que possam também sentir essa paz em seus corações. Que na próxima semana possamos estar aqui novamente, repletos de fé, repletos de vontade, prontos para sermos instruídos mais uma vez. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos este momento, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém.